É um assunto em análise pelo comentador do ETV, Pedro Marcos. Muito bom dia, Pedro. Como é que olha para toda esta questão em torno da refundação do Estado Social? Eu julgo que olhar para a sustentabilidade das funções do Estado, em particular do Estado Social, não é nenhum problema, antes pelo contrário. Há 6 anos atrás fez-se em Portugal uma grande reforma da Segurança Social, que foi elogiada internacionalmente e, portanto, não houve nenhum problema, e mesmo o governo do Partido Socialista não teve nenhum problema em fazer uma importante reforma da Segurança Social. Mas a minha pergunta é num contexto de pobreza imposta pela austeridade de Passos Coelho, ou melhor, que Passos Coelho vem falar de refundação do Estado Social, faz sentido nesta altura? É, exatamente, essa é a preocupação, era o que eu ia dizer, ou seja, uma coisa é fazer uma reforma pensada, trabalhada, que demorou 2 anos a preparar praticamente, e que tinha um contexto, se preparava para 2 gerações, e que deu bons resultados. Outra coisa é tentar fazer um pouco, desculpe a expressão, a mata-cavalos, uma aceleração de um processo que acaba por ser apenas um processo de corte cego na despesa. Não pode ser de outro modo, porque o Governo diz agora que tem 2, 3 meses para preparar um processo de corte de 4 mil milhões de euros na despesa, e até já soubemos por um Conselheiro de Estado, não só que os técnicos do FMI já cá estavam a identificar a despesa para cortar, como inclusivamente quanto é que seria o corte no Estado Social e quanto é que seria nas funções de soberania. E com um corte de 3.500 milhões de euros de um ano para o outro na despesa social, não há nenhuma reforma geracional. É um corte cego de despesa que se vai fazer. E isso, obviamente, não tem qualquer possibilidade, não tem sustentabilidade e ainda por cima não tem justificação. Porque o nosso Estado Social, e eu tenho dito isto várias vezes e direi muitas mais, o nosso Estado Social, os recursos que, digamos, que a sociedade aloca ao Estado Social são menos do que na própria União Europeia. A percentagem do PIB que nós destinamos a despesas do Estado Social é inferior em 2,5 pontos do PIB à média europeia. Ou seja, nós não temos para aqui um Estado Social gordo, digamos assim, ou que esteja a secar os recursos do país, o produto do país. O que nós temos necessariamente é um desequilíbrio nas contas públicas que eminentemente ele resulta do fraco crescimento económico, em particular da recessão a partir de 2008 para cá. E por isso, nós precisamos de olhar certamente para as funções em geral do Estado, temos que preparar reformas, certamente que sim. Agora, nós já tivemos exemplos muito recentes, que aliás já comentámos aqui há 2 semanas atrás, do princípio deste corte cego no Estado Social, com aquelas medidas dos cortes dos subsídios de desemprego mínimos, dos apoios aos idosos. Ora, isto é tudo o que nós não precisamos numa altura em que o país está com estes níveis de pobreza e desemprego sem proteção social. O Estado Social, aquilo a que falamos, nomeadamente as prestações sociais em particular, elas próprias funcionam como um estabilizador automático. O próprio Presidente da República, o FMI, já disseram que precisamos deixar funcionar os estabilizadores automáticos. Isto também tem uma racionalidade económica para além da racionalidade social. Com esta escolha, nós vamos afundar muito mais o país ainda. É o próprio FMI que o diz, que os multiplicadores relativos ao corte na despesa, em particular na despesa social, são ainda maiores do que os dos aumentos de impostos, porque se dirigem todos estes cortes a pessoas com taxas de poupança muito baixas. E por isso nós vamos outra vez afundar o PIB, como aconteceu este ano com o aumento de impostos. E por isso não resolveremos o problema do déficit, manifestamente, como não resolvemos este ano com o aumento enorme de impostos, e empobreceremos muito mais o país. Nós já temos metade das pessoas sem subsídios de desemprego e sem proteção social. E agora, em cima disto, cortes de apoios sociais diretos aos mais pobres e depois pôr as famílias a pagar a escola e a pagar a saúde, ou em função dos rendimentos, ou privatizando as funções e dizendo, bom, se quiserem, comprem estes serviços no setor privado. É também uma forma de empobrecer a sociedade adicionalmente e não resolve, volto a dizer, os problemas económicos do país. Não temos um Estado Social gordo, os indicadores europeus aí estão para o demonstrar. Não é assim que se reforma o Estado Social e manifestamente não há um interesse em fazer uma reforma pensada e estruturada com a sociedade. Há um interesse em cortar 4 mil milhões na despesa para cumprir mais um propósito ideológico e também, de alguma forma, aquilo que se combinou agora há 2 meses sem falar com ninguém. O Governo não passou cavaco a ninguém quando combinou com a Troika estes 4 mil milhões de corte na despesa, manifestamente. Querer refundar o Estado Social e convidar para este debate, entre aspas, o PS via comunicação social, é um mau sinal? É manifestamente um mau sinal e depois percebe-se rapidamente que nem sequer é um convite sincero, porque afinal, quando se faz o convite ao maior partido da oposição, faz-se esse convite numa altura em que já se começou a trabalhar e já está muito adiantado o trabalho com a Troika quanto aos cortes em concreto a fazer e à dimensão dos cortes,
Ele é depois anunciado ao país, nem sequer pelo Governo, mas por um Conselheiro de Estado e comentador. E o PS é chamado ao processo muito tarde e numa fase em que não há nenhumas condições, nem há nenhum tempo para preparar uma reforma séria dessas funções sociais ou das funções do Estado em geral. Quando se tenta envolver as universidades, a sociedade no processo, o Governo diz não há tempo, temos que avançar com os cortes daqui a 2 ou 3 meses. O PS ou vem neste calendário ou não vem de todo. Eu volto a dizer, foi na quinta avaliação do memorando que o Governo combinou com a Troika esta estratégia. A partir daí é que entrou a questão dos 4 mil milhões de corte na despesa social e na despesa em geral. Não chamaram o PS para discutir nem o quantitativo, nem se era qual era o prazo desses ditos cortes, nem sequer se isso era racional do ponto de vista económico, porque, como eu já disse, não é do ponto de vista económico uma boa escolha. Nós não poderemos proceder a um bom ajustamento macroeconómico porque vamos, ao cortar pela via da despesa desse modo, vamos afundar tanto o PIB que o déficit vai voltar outra vez ao ponto de partida, como aconteceu este ano. Não é racional do ponto de vista económico, não é justificável do ponto de vista do peso do Estado Social nos recursos da nossa sociedade, e é uma estratégia errada porque continua o empobrecimento da sociedade portuguesa. E não é assim que se constroem consensos políticos, manifestamente. Ele foi destruído, nomeadamente com aqueles sucessivos envios de documentos para Bruxelas sem consultar o maior partido da oposição, as revisões do memorando, depois aquela desgraçada proposta da taxa social única, que foi rejeitada pela sociedade portuguesa, acabou ao mesmo tempo com o consenso político e com o consenso social. E agora avança-se com este tipo de acordo com a Troika, chamam-se os técnicos da Troika, começam-se a fazer as propostas de cortes e, a meio do processo, tenta-se chamar o Partido Socialista, como quem diz, vem cá certificar aquilo que, ao fim e ao cabo, eu já adiantei com a Troika. E agora o Primeiro-Ministro vem dizer que até fevereiro, ou em fevereiro, vai apresentar o corte na despesa de 4 mil milhões de euros, mesmo sem o PS. Exatamente. E o que é que eu julgo que também está aqui em cima da mesa? O Governo combinou com a Troika, acelerou o processo. O processo era um processo que, mesmo nessa quinta revisão do memorando, vale a pena recordar, estava previsto apenas para os anos de 2014 e 2015. Teoricamente, pelo menos até a elaboração do Orçamento de 2014, em setembro de 2013, teríamos tempo para construir este processo. Eu julgo que, taticamente, o Governo aí jogou bem. O Governo antecipou toda esta discussão para parar de discutir o Orçamento de Estado para 2013. Se reparar, deixámos de falar do Orçamento de Estado, que no fundo é mais uma vez um orçamento de empobrecimento, de recessão. Toda a gente diz que as previsões macroeconómicas são excessivamente otimistas, que vão falhar. Os riscos de déficit mais alto, de muito mais desemprego, estão todos lá no Orçamento de Estado para 2013. Toda a sociedade, os comentadores económicos da esquerda à direita, toda a gente o confirmava. E o Governo como que antecipou uma discussão que só começaria a partir do início do ano, provavelmente, para esconder, para terminar a discussão do Orçamento de Estado. Nesse ponto de vista, foram politicamente eficazes, mas não acrescentaram mais nada de positivo. Porque... E em relação ao timing em que convidou o PS, uma vez que já estava acordado com a Troika, foi uma forma de vos encostar à parede, entre aspas? Eu acho que é um pouco isso. É, como digo, o timing teve a ver com esta vontade digamos, de esconder o orçamento e, por outro lado, tentar colocar o PS numa posição como de radicalização, de afastamento das soluções para o país. Ora, nós, quer dizer, como não fomos envolvidos em nenhuma das 5 avaliações na escolha desta estratégia, nem sequer há tempo, nem sequer nos criam condições para podermos fazer uma discussão séria dessa tal refundação das funções do Estado. Pelo contrário, isto é apresentado como um pacote fechado e quem quer, quem não quer, está fora. É obviamente para encostar o PS para fora do processo e não para dentro do processo, parece-me. Pedro Marques, muito obrigada pelo seu comentário muito e até para a semana.